Oi pessoal, aqui é o Erk do canal Relato X e hoje eu trago a vocês a história do homem que é considerado entre muitos como sendo o franco-atirador mais letal da história. Estima-se que ele matou em média 500 soldados soviéticos na proteção do seu país, no caso a Finlândia, que estava passando por um dos momentos mais tensos de sua história. Antes de contar esse relato, eu peço a vocês encarecidamente que deem o like e se inscrevam no canal para que o YouTube saibam que vocês estão gostando do conteúdo. Feito isso, vamos ao vídeo. Simo Häyhä nasceu em 17 de dezembro de 1905 em uma cidade chamada Hautjärvi, na Finlândia, que fazia parte na época do Império Russo. Era filho de Juho e Katrina Häyhä. Possuía também outros 7 irmãos. Antes dos eventos que precederam, ele era apenas um simples agricultor. Por a Finlândia ser um país extremamente frio e com um terreno difícil, principalmente nos árduos invernos, a família de Simo dependia bastante da pesca e da caça. E com isso seu pai foi desde cedo ensinando seu filho a viver em meio a tudo aquilo. Ensinou pesca, caça e entre outros fatores vitais para a sobrevivência. Naquele ambiente inóspito, saber manejar uma arma era de extrema importância. Quando tinha apenas 12 anos, estourou a Revolução Russa e o czar, que era meio que o chefe de toda aquela região onde Simo morava, foi morto junto com sua família. Porém, o clima naquela época estava bastante tenso. A Finlândia não estava respeitando as leis que a União Soviética impunha sobre ela. Em meio que um ato de orgulho mútuo, as pessoas não estavam de acordo com os termos dos comunistas. Com seus 20 anos, ele prestou lá o seu serviço militar e foi aplaudido por todos ao seu redor por suas habilidades militares. E quando eu falo de todos esses atributos a Simo Häyhä, às vezes você pensa que ele deveria ser um cara muito alto, um cara muito forte, muito resistente. E realmente ele era muito resistente, mas em relação à altura, o Simo Häyhä tinha cerca de 1,59 m. Algumas fontes dizem que ele tinha 1,60 m, mas enfim, ele era um soldado baixo, mas que possuía uma aptidão física excelente. Ao vê-lo pela primeira vez, você não dava nada por ele, mas quando você via suas habilidades com arma de fogo, você viu quão grandioso era aquele pequeno soldado. Passado o tempo do seu serviço militar, ele voltou a ser fazendeiro e a ter uma vida bem rotineira. Mas o que acontece? Em 30 de novembro de 1939, a União Soviética invade a Finlândia e Simo é urgentemente convocado para a guerra. Como todos já sabiam das capacidades de Simo, tipo, na infância o cara já era campeão de campeonatos de tiro ao alvo, recrutaram ele para que ele fosse um franco atirador na Batalha de Kola. E para você ter uma noção, durante essa batalha fazia um frio de 20 a 40 graus negativos. A arma que ele utilizava era um fuzil Sako M28-30. Simo possuía uma habilidade de determinar distâncias. Ele sabia com precisão a distância de algo ou alguém. E um dos detalhes que mais impressiona em Simo é que ele não usava aquelas lunetas, que naquela época estavam sendo altamente usadas, estavam bem no seu início. Ele dizia que quando o sol refletia na luneta, o soldado ficaria exposto, ou seja, o inimigo ia ver o brilho da luneta e, sendo assim, o soldado poderia ser facilmente abatido. E ele diz isso com experiência própria, porque ele abateu diversos soldados soviéticos com essa tática. Para você ter uma noção do tão sábio militar que o Simo era, ele tinha o costume de colocar gelo na boca para não ficar com aquele ar saindo pela boca e pelo nariz naquele inverno, porque ele dizia que essa fumaça também chamaria a atenção do seu inimigo. Ele se camuflava totalmente de branco em meio a toda aquela neve e fazia uma pequena trincheira no chão, ficando assim meio que imperceptível aos inimigos. E um fato que fez com que Simo aumentasse drasticamente o seu número de abates era meio que o descuido dos soviéticos, porque eles foram para a guerra com aqueles casacos cinzas bem espessos, tipo, no meio do gelo, ficava muito evidente tudo aquilo.
mas o exército soviético não media esforços pela captura de Simo. Para você ter uma ideia, 300 mil finlandeses lutaram contra 760 mil soldados soviéticos. Os soviéticos tinham 2.500 a 6.000 tanques de guerra, enquanto os finlandeses só possuíam 32 tanques. E mesmo assim, os soviéticos perdiam arduamente a guerra de inverno, com um total de 167 mil mortos, enquanto do lado finlandês morreram aproximadamente 25.900. No meio disso tudo, os oficiais soviéticos já estavam com muita raiva dessa fama criada em cima de Simo, tanto que deram a ele o apelido de Morte Branca. Ele bateu o recorde ao matar durante um dia 24 homens, ou seja, ele matou um homem por hora. E acredite ou não, todas as 500 mortes creditadas a ele foram feitas em um período de 3 meses, cerca de 90 e poucos dias, por aí. Porém, no dia 6 de março de 1940, o seu pelotão foi atingido por tiros de metralhadoras soviéticas. Simo foi atingido por uma bala explosiva no rosto. Seus companheiros acreditavam que ele havia morrido, pois quando viram, notaram que ele só tinha metade do rosto. O que realmente o salvou foi que, quando ele foi atingido, o deixaram deitado de frente, pois se ele tivesse sido deitado de costas, muito provavelmente ele morreria engasgado com seu sangue. Ao notarem que ele ainda estava vivo, colocaram ele emborcado para frente e levaram para um hospital o mais depressa possível. Simo ficou em coma durante alguns dias e, por coincidência, ele retornou do coma justamente no dia em que a União Soviética e a Finlândia assinaram um tratado de paz. Simo demorou bastante tempo para se recuperar de seu ferimento. Ele passou o resto de sua vida caçando alces e criando cães na Finlândia. Era amigo do até então presidente finlandês. Os dois costumavam atirar juntos. Após a guerra, apesar da fama que o cercava, ele permaneceu longe dos holofotes. Passou sua vida inteira solteiro, nunca tendo se casado. No final de sua vida, quando perguntaram se ele não tinha remorso pelas diversas mortes a ele atribuídas, ele simplesmente respondia: "Só fiz o que me mandaram e procurei fazer da melhor forma possível." Em 1 de abril de 2002, Simo Häyhä morreu na cidade de Hamina, onde até hoje ele é considerado um herói nacional e símbolo de resistência. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe e eu gostaria muito se vocês dessem um like e se inscrevessem no canal. Então, pessoal, é isso e até mais.